E aí, hoje a gente vai mergulhar num assunto que vive gerando confusão no mundo do desenvolvimento JavaScript, a tal da diferença entre bibliotecas e frameworks. Parece tudo a mesma coisa, né? Mas olha, não é. Vamos desvendar esse código juntos. Essa pergunta aqui parece até simples, é na verdade o ponto de partida para entender como a gente constrói aplicações web hoje em dia. E pode acreditar, sacar essa diferença muda completamente o jeito de planejar e executar um projeto. É muito comum ver os dois termos usados como se fossem a mesma coisa. Mas a verdade é que, apesar dos dois serem códigos que a gente reutiliza para resolver problemas, a chave de tudo está numa única palavra: controle. A grande questão é: quem está no comando? E para deixar isso bem claro, vamos usar uma metáfora que simplifica tudo: a construção de uma casa. É um jeito bem mais intuitivo de visualizar esses conceitos que às vezes parecem meio abstratos. E aqui está a essência da coisa. Pensa assim: usar uma biblioteca é como mobiliar uma casa que já está pronta. Já usar um framework é como construir uma casa do zero, mas seguindo uma planta de uma casa modelo. Vamos ver os detalhes disso. Pensa numa biblioteca tipo React. A casa, que é a estrutura da aplicação, já está de pé. Aí quem está desenvolvendo decide, preciso de um carrossel de imagens bem aqui. Ou vou pegar essa função para animar aquele botão. Ou seja, o nosso código chama a biblioteca quando e onde ele precisa. O poder está todo na mão de quem programa. Agora, vamos para o outro lado. Pensa num framework como o Angular. A história é outra. Ele já te dá a planta baixa da casa. Ele dita onde as paredes vão, onde as portas ficam, como os dados vão passar pela fiação. Quem desenvolve vai preenchendo os espaços, mas sempre seguindo as regras da estrutura. O framework é quem dita o fluxo. E toda essa ideia de quem está no comando leva a gente direto para o conceito técnico que define essa diferença toda. É um princípio chamado de inversão de controle. Inversão de controle, ou IOC para os íntimos. E o nome já entrega tudo, né? É literalmente isso. O controle do fluxo do programa é invertido. É a diferença fundamental entre o seu código chamar uma ferramenta e uma ferramenta chamar o seu código. Esse resumo aqui é perfeito. Com uma biblioteca, o código da aplicação é o chefe. Ele decide quando e onde vai usar as ferramentas. Com um framework, a coisa inverte. O framework é o chefe. É ele quem chama o nosso código para trabalhar em momentos específicos, que ele mesmo determina. Certo, a teoria está clara. Agora vamos ver como isso funciona na vida real, com as ferramentas mais famosas que a gente usa no dia a dia do desenvolvimento web. O React é o exemplo clássico de uma biblioteca, a nossa loja de móveis. Ele é super focado em uma única coisa: construir a interface, a parte visual da aplicação. Ele fornece os componentes e quem desenvolve decide como e onde vai encaixar cada um deles. A arquitetura geral da casa fica por conta de quem está programando. E essa imagem ilustra o conceito de forma brilhante. Cada pedacinho de código no React, cada componente é como uma peça de mobília. Um botão, um formulário, um menu. São peças independentes que a gente pode pegar e colocar em qualquer lugar da nossa casa e reutilizar quantas vezes a gente quiser. Do outro lado, a gente tem o Angular. Ele não é a loja de móveis, ele é a casa modelo inteira. Ele é o que a gente chama de opinativo, ou seja, ele tem uma visão bem clara de como as coisas devem ser feitas. Ele já entrega tudo pronto, a estrutura, o roteamento, o gerenciamento de dados, é uma solução completa. E aí tem o Vue.js, que seria tipo uma casa modelo mais flexível. Ele é conhecido por ser um framework progressivo. Isso quer dizer que dá para começar usando só um pedacinho dele, quase como se fosse uma biblioteca, e aos poucos ir adotando mais da estrutura conforme o projeto cresce. É um meio termo bem interessante. Mas olha, isso aqui não é só uma discussão teórica, papo de nerd. Essa escolha entre comprar os móveis e seguir a planta tem consequências gigantes no mundo real, impacta a performance e, no final das contas, o sucesso do negócio. Vamos analisar um caso prático. E o estudo de caso perfeito é justamente comparar o React puro, a nossa biblioteca, com o Next.js, que é um framework construído em cima do React. É como se o Next.js pegasse os móveis do React e já organizasse tudo dentro de uma planta baixa super otimizada. E os números? Bom, os números não mentem. Uma aplicação idêntica, construída com o framework Next.js, carrega muito mais rápido. O First Contentful Paint, que mede quando a primeira coisinha aparece na tela, é quase 3 vezes mais veloz. E o tamanho do código que o navegador precisa baixar é drasticamente menor. A diferença é gritante. Então, a pergunta de $1 milhão é: por que essa velocidade inicial importa tanto? A resposta tem 3 letras: SEO. Otimização para mecanismos de busca.
Um framework como o Next.js já manda a página pré-renderizada do servidor. O Google chega, vê o conteúdo completo e indexa na hora. Já com React puro, o Google pode dar de cara com a página em branco, esperando o código carregar. Aí já viu, né? A indexação sofre. A conclusão prática disso tudo é bem clara. Para qualquer site público que precisa ser encontrado no Google, uma loja virtual, um blog, um site de marketing, um framework que otimiza o SEO é a escolha certa. Agora, se o projeto for um sistema interno, um painel de administração com senha, onde SEO não importa, a flexibilidade de uma biblioteca pode ser a melhor pedida. No final das contas, tudo volta para esse ponto. A diferença não é sobre qual código é melhor, mas sobre qual filosofia de desenvolvimento se encaixa no problema. É uma escolha sobre quem deve ter o controle, a pessoa que desenvolve ou a estrutura da ferramenta. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para o futuro. À medida que as ferramentas ficam mais inteligentes e mais automatizadas, será que a tendência é a gente abrir mão de cada vez mais controle em troca de mais produtividade e otimização? Ou será que a flexibilidade, o controle total, sempre vai ser o bem mais valioso? Fica aí uma reflexão importante para quem está construindo a web do amanhã.